Bom dia, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre o voto de Jefté, Juízes 11, do versículo 29 ao 40, que diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade. De Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me saiu ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroê até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon, diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças. E era ela, filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois de mim, segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Concediu ele, vai, deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. Estarei explicando. Problema. Antes de sair para a batalha contra os filhos de Amon, Jefté fez um voto ao Senhor, através do qual ele ofereceria a Deus em holocausto quem primeiro da porta de sua casa lhe saísse ao encontro. Caso o Senhor lhe concedesse vitória sobre seus inimigos, quando Jefté retornou, a primeira pessoa que saiu ao encontro foi sua filha. Ele recusou-se a não honrar o voto que havia feito. A Bíblia, no entanto, diz com clareza que o sacrifício humano é uma abominação ao Senhor. Como é que Deus poderia permitir que Jefté oferecesse sua filha e ainda relacionou-o entre os campeões da fé em Hebreus capítulo 11, versículo 32. Hebreus capítulo 11, versículo 32 diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. No versículo 33 diz assim: Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Muitos têm entendido que Jefté ofereceu a vida de solução. Muitos têm entendido que Jefté ofereceu a vida de sua filha ao Senhor, dada a natureza inviolável de um voto feito a Deus. E mais, observam que um holocausto envolve o sacrifício de uma vida. E justificam esse procedimento tendo por base que o voto a Deus tem precedência sobre tudo o mais, até mesmo sobre a vida humana. Deus é soberano sobre a vida e a toma quando quer, como finalmente o faz. Entretanto, por diversas razões, não é necessário admitir que Jefté tenha oferecido um sacrifício de morte. Primeiro, ele tinha consciência da lei contra o sacrifício humano, e se essa fosse sua intenção quando fez o voto, um sacrifício humano, ele saberia que isso teria sido uma
clamorosa rejeição da lei de Deus. Em segundo lugar, o texto não diz ter ele realmente matado sua filha como holocausto. Isto é apenas inferido por alguns porque ele tinha prometido que quem quer que primeiro saísse de sua casa seria oferecido ao Senhor em holocausto. Como Paulo mostrou, os seres humanos devem ser oferecidos a Deus como um sacrifício vivo, e não como sacrifício de mortos. É possível que Jefté tenha oferecido sua filha ao Senhor como um sacrifício vivo por todo o resto de sua vida. Ela serviria ao Senhor na casa do Senhor e permaneceria virgem. Terceiro, o sacrifício vivo de perpétua virgindade era um sacrifício tremendo no contexto judaico daqueles dias. Fazendo alguém voto de perpétua castidade e sendo dedicada ao serviço do Senhor, ela não poderia jamais ter filhos e assim dar continuidade à linhagem familiar de seu pai. Jefté agiu com muita honra e grande fé no Senhor, não voltando atrás em relação ao voto que ele havia feito ao Senhor, seu Deus. Quarto, este modo de ver a questão apoia-se no fato de que quando a filha de Jefté saiu para chorar por 2 meses, ela não saiu para lastimar a sua morte iminente. Não, ela saiu e chorou a sua virgindade. Versículo 38. Finalmente, se ela tivesse de enfrentar a morte ao fim dos 2 meses, teria sido muito simples para ela casar-se com alguém e viver com essa pessoa durante os 2 meses que antecederiam sua morte. Não haveria razão para a filha de Jefté lastimar pela sua virgindade, a menos que estivesse com a perspectiva de viver toda uma vida nessa condição. Como Jefté não tinha outros filhos, sua filha não se lamentou acerca de sua virgindade, por causa de nenhum desejo sexual ilícito. O que foi o voto de Jefté? Ele matou a própria filha. O voto de Jefté é o voto mais complicado de se interpretar na Bíblia. O voto foi feito por Jefté, um líder de Israel no tempo dos juízes. Naquele período, a nação de Israel estava sendo subjugada pelos amonitas e Jefté foi o homem escolhido para libertar o povo daquela opressão. Então, Jefté fez um voto ao Senhor, prometendo que se Israel fosse vitorioso naquela batalha e ele voltasse em paz para sua casa, ele ofereceria em holocausto ao Senhor primeiro que saísse da parte de sua casa. O problema no voto de Jefté é quem primeiro saiu da porta de sua casa. Quando ele retornou em paz após vencer os amonitas, foi uma pessoa, mais especificamente sua única filha. A filha de Jefté, ele saiu ao encontro, comemorando a vitória que o Senhor tinha dado a Israel. Mas quando ele viu que era sua filha, imediatamente ele ficou completamente abatido. Ele rasgou suas vestes em sinal de lamentação, mas admitiu que, como tinha dado sua palavra ao Senhor, não poderia voltar atrás. A filha de Jefté reagiu àquela situação com muita compreensão. Ela disse que Jefté deveria cumprir seu voto, ou seja, fazer dela o que ele havia prometido ao Senhor. Antes, porém, a única coisa que ela pediu é que Jefté lhe permitisse chorar sua virgindade por 2 meses, antes de o voto ser cumprido. E assim foi feito. A filha de Jefté e suas amigas foram para as colinas e choraram a sua virgindade. Quando os 2 meses acabaram, o voto de Jefté foi cumprido. O texto bíblico diz: e sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Existem, basicamente, 2 interpretações sobre o voto de Jefté. Ambas as interpretações possuem certas dificuldades. No voto de Jefté, sua filha foi morta. A primeira interpretação defende que o voto de Jefté significou a morte de sua filha. Ele prometeu que ofereceria um holocausto após a vitória. O significado básico da palavra holocausto na Bíblia é oferta queimada. Em outras palavras, Jefté prometeu apresentar uma oferta queimada sobre o altar ao Senhor, como
sua filha foi a primeira a lhe sair ao encontro, ele teve de matar a própria filha. Esta é a interpretação mais tradicional entre os cristãos e é amplamente aceita pelos estudiosos. Mas aqui existem algumas variações quanto ao modo com que Jefté fez o seu voto. Alguns acreditam que o voto de Jefté foi um voto precipitado. Supostamente, Jefté estava afoito e desesperado, e no calor do momento acabou prometendo o que não deveria prometer. Outros acreditam que o voto de Jefté foi proposital. Supostamente, ele estava totalmente consciente que seu voto poderia implicar num sacrifício humano. Nesse ponto, os comentaristas defendem que seria estranho que Jefté tivesse em sua casa animais válidos para o sacrifício, e ainda considerasse que um desses animais haveria de sair ao seu encontro da porta de sua casa. Normalmente, essa sugestão é apoiada pelo fato de que, por conta de seus problemas familiares, é possível que Jefté não tenha tido uma boa educação sobre a lei de Deus. Então, em parte de sua vida, longe de Gileade, ele sofreu a influência do paganismo das nações vizinhas que ofereciam sacrifícios humanos aos seus deuses. Nessa lógica, de forma insensata, Jefté considerou que a vitória contra os amonitas era tão importante que justificaria um sacrifício humano. Mas todos que defendem esta posição concordam que Deus não entregou a vitória a Jefté em resposta ao seu voto, pois Deus abomina sacrifício humano. Embora esta seja a interpretação natural no contexto de Juízes 11, ela tem que lidar com o fato de Jefté ser bem recomendado na sequência do texto bíblico. O profeta Samuel falou dos dias de liderança de Jefté e não mencionou que Jefté sacrificou a própria filha. No Novo Testamento, Jefté também aparece entre os heróis da fé. No voto de Jefté, sua filha foi dedicada ao serviço do Senhor. A segunda interpretação defende que o voto de Jefté significou simplesmente a dedicação total de sua filha ao serviço do Senhor. Embora esta seja a posição menos comum entre os cristãos, ela também é defendida por teólogos muito capacitados. Desta interpretação argumenta que na discussão com os amonitas, Jefté demonstrou ter bom conhecimento da Escritura. Então, seria estranho que ele não soubesse que Deus não aceitava sacrifício humano. Também pouco antes do texto bíblico registrar o voto de Jefté, o mesmo texto informa que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Isso significava uma capacitação especial para o seu serviço. Quem defende esta interpretação diz que é difícil imaginar alguém sobre a capacitação do Espírito de Deus rapidamente fazendo um voto tão tolo. Contudo, os críticos desta interpretação relembram que algo semelhante também aconteceu com o rei Davi, em seu pecado com Betseba. Esta interpretação também rebate a sugestão de que Jefté agiu com precipitação. No texto de Juízes 11, Jefté não parece ser um homem precipitado. Inclusive, ele não aceitou de prontidão voltar a Gileade, e antes da batalha, Jefté ainda tentou negociar com o rei de Amon, através de mensageiros. Então, por que ele faria um voto tão sério de forma tão precipitada? Além disso, quem defende esta interpretação alega que, embora o significado mais natural de holocausto seja mesmo oferta queimada, no hebraico também é possível que a mesma palavra possa assumir o sentido de consagração total. Então, nesse caso, Jefté teria prometido consagrar ao serviço do Senhor a primeira pessoa de sua casa que lhe saísse ao encontro. Como sua filha foi a primeira a lhe sair ao encontro, isso significava que ela deveria viver o resto de sua vida no celibato. E como ela era a única filha de Jefté, isso também implicava no fato de que Jefté dificilmente teria descendência, o que talvez explique o seu grande abatimento ao ver que o voto teria que ser cumprido em sua filha. Nesse ponto, os defensores desta interpretação observam a grande ênfase na questão da virgindade, no lamento daquela moça com suas amigas. Basicamente, ela se lamentou porque nunca seria esposa e mãe. Esta interpretação se apoia principalmente no fato de Jefté ser lembrado pelo profeta Samuel sem nenhuma censura e ser incluído entre os heróis da fé. Na carta aos Hebreus 11,
na carta aos Hebreus, Hebreus 11, sobre isso, os defensores da primeira interpretação argumentam que todos os nomes que foram incluídos na galeria dos heróis da fé também cometeram pecados graves contra o Senhor. Isso, inclusive, enfatiza a justificação pela fé somente, através da graça de Deus e não por obras. Por fim, esta interpretação também possui suas dificuldades. A ideia de que a filha de Jefté foi entregue ao serviço do Senhor não encontra nenhum precedente no Antigo Testamento. Isso quer dizer que na Bíblia não há nenhum exemplo de uma mulher que adotou o celibato e ficou trabalhando no tabernáculo ou no templo inteiramente dedicada ao serviço sagrado em Israel. Além disso, de fato, a leitura mais natural de Juízes 11 favorece a ideia de que o voto de Jefté implicou um sacrifício humano que jamais deveria ter ocorrido. Inclusive, o texto termina falando de um costume em Israel que teve lugar depois do cumprimento do voto de Jefté, em que as mulheres celebravam a memória da filha de Jefté, como se de fato ela tivesse sido morta. Juízes 11, versículo 39. Como fica claro, as duas interpretações sobre o voto de Jefté possuem seus pontos positivos e suas fraquezas. Também, as duas interpretações precisam lidar com a verdade de que, pela lei, Jefté tinha a possibilidade de apresentar o pagamento de um resgate e redimir sua filha, livrando-a do voto. Sem dúvida, Jefté ficou muito abatido quando percebeu que seu voto seria cumprido em sua filha. Então, por que ele não usou esse recurso? Esta é só mais uma pergunta que não sabemos responder sobre o voto de Jefté.